Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre as tecnologias inovadoras. Nossa conversa vai explorar a lista 10 Breakthrough Technologies. É uma lista da MIT Technology Review americana que antecipa as inovações que vão mudar as nossas vidas nos próximos anos. Antes da gente começar, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Também quero te convidar a conhecer o nosso programa de certificação da capacidade de inovação das empresas brasileiras, o Innovative Workplaces. Vai lá em www.mittechreview.com.br/IW para saber mais. Carlos Aros, é o seguinte, o mundo está enfrentando alguns desafios muito significativos, desde as mudanças climáticas, passando pelos impactos da Covid-19 e agora, como se não bastasse, temos uma guerra. Por outro lado, a gente tem sinais de progressos tecnológicos importantes. Algumas soluções para grandes problemas estão aparecendo. Então a minha proposta é o seguinte, meu amigo, vamos fazer um ping-pong, mais ou menos um ping-pong, porque ping-pong de 3 não existe. Você puxa uma tecnologia, aí eu chamo o Coimbra, volto para você, vamos pro Rafa e aí eu vou fechar. Esse ano a lista tá um pouquinho diferente. A Terra Americana colocou 4 tecnologias em votação, a 11ª Breakthrough Technologies. E aí eu vou dar meu voto entre essas 4, beleza? Vamos lá, Aros, puxa a primeira aí. Eu vou puxar o fim das senhas. Aliás, esse é um tópico dos mais interessantes, porque ele revela uma transformação na indústria da tecnologia. As senhas, embora tenham sido uma revolução do ponto de vista de segurança, quando foram desenvolvidas, quando essa lógica foi desenvolvida, elas passaram a se tornar, ao longo dos anos, um problema também. Muito porque as pessoas usam muito mal esse recurso, diga-se de passagem, né? Isso fez com que as plataformas tivessem de desenvolver instrumentos para se blindar dessas falhas no comportamento dos indivíduos. Eu não preciso nem dizer que essas falhas envolvem, por exemplo, a criação de senhas fracas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, a senha mais usada do mundo, e aí variações dela como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 também aparece como uma das senhas mais usadas do mundo, e tem ainda uma melhor ainda, que é a palavra senha, que sempre aparece no top 5 aí das senhas mais usadas, e isso tudo por levantamentos que são feitos com base em vazamentos, né, de informações, de dados. O que agora vem sendo desenvolvido é o uso de tecnologias complementares para que a validação desses acessos, dessas credenciais, ocorra. E um dos recursos que talvez esteja mais à mão das pessoas é o da biometria. A gente teve o reconhecimento da digital, com alguns aparelhos tornando isso popular, e depois o reconhecimento facial. A gente já tem a possibilidade do reconhecimento de voz. A biometria vem se tornando um instrumento interessante. Mas outros recursos, como a geração de tokens, né, chaves aleatórias, o envio de senhas randômicas por vários caminhos, tudo isso vem sendo testado. E cada vez mais fica claro que a indústria vai abandonar as senhas em um determinado momento por 2 razões. Primeiro, porque os hackers já encontraram um caminho para derrubá-las. E segundo, porque as pessoas também não ajudam muito no processo de desenvolver senhas e códigos seguros. Um dos golpes que se tornou mais comum em um tempo recente, o do WhatsApp, do swap lá do WhatsApp, envolve, entre outras coisas, o uso da troca de senha, do mecanismo de substituição da senha, naquele esqueci minha senha. E a gente tem outros exemplos, golpes bancários e por aí vai. A senha se tornou um gargalo prestes a ser superado e a cibersegurança agradece esse movimento da indústria da tecnologia em direção ao fim dos códigos de senha. Fim das senhas, ainda mais com computação quântica, onde vai ficar bem fácil quebrar
por ataques de força bruta, o que a gente tem atualmente de senha. É claro que, como a gente tem falado até aqui em algumas das nossas conversas, essa é uma conta de soma zero. Então, da mesma maneira que os algoritmos vão mudar e vão ajudar a quebrar as senhas, vamos ter outros algoritmos gerando senhas mais complexas a partir do uso da computação quântica. Imaginar o uso de multimodais para biometria, essa relação multibiométrica parece fazer todo sentido. Então, o fim das senhas, primeira tecnologia. Coimbra, vamos lá. Escolhi, André, dados sintéticos para inteligência artificial. Nós estamos aí já há alguns anos treinando as máquinas. Essas máquinas, né, os tais famosos algoritmos, são alimentados por dados. A gente está tendo uma explosão de dados. Mesmo assim, para diversas aplicações, esses dados ou não são suficientes, a gente demora muito tempo para coletar essas informações, ou esses dados eles são dados de qualidade ruim. O que o pessoal pensou da computação? E se a gente, em vez de capturar dados reais, a gente não simula esses dados? E aí, isso é uma super indústria. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma simulação de um treinamento de um carro autônomo com dados artificiais. Então, para o pessoal entender aqui, materializar. Imagina um carro que tem uma câmera. A câmera está o tempo inteiro monitorando a rua, a árvore. Se tem uma pessoa na frente, ele é ensinado a parar. Se o sinal está vermelho, ele também é ensinado a parar. Essas imagens que os nossos olhos recebem e processam no cérebro, no caso de um carro autônomo, de um computador, é uma fotografia transformada em informação a partir desses algoritmos. Concorda comigo que tanto faz, né, para um treinamento a imagem real transformada em dado e depois jogada para o computador, ou se eu já puder jogar direto para o computador o que seria aquela imagem, é isso que acontece com milhões e milhões e milhões de imagens geradas. Então, em vez de eu ter que ver uma árvore de verdade, eu falo para o computador assim, inventa um bando de árvore. Uma árvore com 1 metro, outra com 1,10 m, outra mais torta para a esquerda, outra para a direita. Claro, eu tenho que estabelecer alguns parâmetros para que esses dados sintéticos eles façam sentido. Também não posso inventar qualquer coisa. Mas uma vez que você estabelece parâmetros, e mais, você pode até combinar o dado sintético com o dado real, posso misturar uma imagem de uma árvore sintética com uma real. Isso faz com que eu tenha muito mais quantidade de informação para ensinar a máquina. Então eu ganho agilidade, eu treino a máquina com um tempo muito menor. Isso é mais barato, porque os computadores hoje conseguem fazer esses cálculos e inventar esses dados sintéticos de uma maneira muito mais eficiente, mais barata. E, por fim, há quem diga que também tem uma vantagem que é interessante, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, que é de reduzir os vieses humanos. Muitas das inteligências artificiais hoje são treinadas com dados gerados por humanos. E humanos, a gente sabe, são pessoas que têm ali seus vieses, seus preconceitos. Se eu consigo fazer isso de uma forma mais neutra a partir da máquina, isso também é visto como vantagem. Então, teremos, eu já vi alguns relatórios, a diferença entre dado real e dado sintético, a gente está abrindo assim uma boca de jacaré. Teremos muito mais dados sintéticos do que reais para treinar inteligentes artificiais, e isso vai ser uma super vantagem, vai ajudar a dar um super salto tecnológico em diversos setores. Me parece também fazer total sentido. Dado que a qualidade do que um algoritmo entrega é diretamente proporcional ao que ele processa, e o que ele processa é o dado, gerar essas amostras de maneira sintética é quase óbvio. A necessidade é quase óbvia. Me parece que a indústria toda vai ter um ganho muito grande, especialmente quando a gente fala de inteligência artificial. A gente não está falando simplesmente de processamento e tomada de decisão simples, mas de colocar os computadores e algoritmos para aprenderem. E aí, se a gente quiser tirar viés, ou pelo menos minimizar esse viés, a gente vai precisar gerar os dados de uma forma um pouco mais próxima da realidade, de uma maneira mais distribuída e mais bem construída do que a gente gerou até agora. Carlos Aros, tua segunda.
Vamos falar sobre um tema que é dos mais relevantes, André, para o desenvolvimento da blockchain, para o desenvolvimento das transações digitais. A gente tem discutido muito alternativas para tornar, primeiro, mais eficiente esse processo de validação dentro das blockchains. Eles são, em geral, lentos, as transações acabam sendo um pouco mais demoradas, porque existe todo um processo de validação. E uma das propostas bem encaminhadas, inclusive, para que a gente consiga ganhar eficiência nesse processo, aumentando o volume de transações e também ganhar com a redução do consumo de energia, é o Proof of Stake. Essa validação, essa prova de trabalho, vamos colocar assim, ela funciona mais ou menos como uma alternativa a um processo que hoje envolve vários mineradores, vamos chamar dessa maneira, resolvendo quebra-cabeças ali e para garantir a validação, a verificação desse novo bloco que é adicionado. Então, a cada novo bloco, você tem uma corrida para fazer com que essa validação aconteça. E existe um processo de recompensa e etc. O que está sendo colocado agora é que não vai ser necessário gastar essa energia, todo esse envolvimento com hardware e etc., para encontrar essa resposta, para fazer essa validação. Vai haver uma definição por parte de alguns deles que ganham essa espécie de autoridade para fazer essa prova, e eles vão realizar isso com um consumo menor, ou seja, tem menos esforço, menos gente trabalhando ali para gerar o mesmo resultado. A Ethereum vai iniciar esse processo. A Ethereum, que diga-se de passagem, já tem um processo um pouco mais ágil, uma rede um pouco mais ágil nesse tempo de resposta de validação dessas transações. E a perspectiva é de que no momento em que se alcance, seja com esse modelo ou com outros modelos que também são discutidos, embora esse seja o apontado como o melhor, a perspectiva é de que a gente consiga trazer mais agilidade e consiga embarcar cada vez mais recursos, cada vez mais transações, cada vez mais dados dentro desse processo envolvendo a blockchain, tornando o processo de utilização da blockchain, que é uma tecnologia absolutamente necessária para o desenvolvimento da nossa realidade digital, e que vem se provando eficiente em diferentes frentes, para que ela consiga se expandir e ganhar cada vez mais espaço. Então, a gente vai adotar a tecnologia com uma capacidade maior, na mesma medida em que a gente vai ter resultados como eficiência, mais transações sendo geradas, potencialmente mais resultados financeiros dentro daquela realidade, e uma economia de energia. E aí, claro, dando certo no Ethereum, a gente vai conseguir expandir isso para outras redes. A perspectiva é bastante positiva, e eu adianto, como sugestão para aqueles que querem mergulhar mais no assunto, os nossos colunistas, vez ou outra, têm tratado desse assunto. A Tatiana Revoredo já tratou desse assunto em colunas recentes. É um tema super importante, diria estratégico para o desenvolvimento do universo das criptomoedas e para além dele. É isso, então, uma prova de participação, Proof of Stake, a tecnologia número 3 do nosso podcast de hoje, a segunda do Carlos Aros. Rafa, tua segunda. Eu vou ficar com a fusão nuclear, André. A TR, dentro dessas 10 tecnologias, ela aponta 3, né? Tem 3 grandes discussões ali envolvendo ou a necessidade da gente ter novas fontes de energia ou de reduzir a nossa pegada de carbono, e a fusão nuclear eu escolho porque ela reúne um pouco das duas coisas. Existem alguns projetos já rodando no mundo, tem um grande consórcio mundial já há vários anos gastando bilhões e bilhões de dólares tentando fazer energia por fusão nuclear. O MIT também tem um projeto muito interessante em menor escala, tentando fazer esse tipo de geração de energia, mas ainda não deu certo. Mas eu tô muito confiante pelo que eu tenho lido dos cientistas que será possível sim. Só para a gente lembrar um pouco, a fusão nuclear ela é diferente da fissão nuclear, que é o que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, ali nas usinas de Angra. Ela, na verdade, está trabalhando ali com a mistura dos núcleos de átomos. Tem muita gente que compara a fusão nuclear como se a gente tivesse que tentar reproduzir o Sol aqui na Terra. Por quê? O Sol, ele exatamente faz essa fusão nuclear. Porque tem uma alta temperatura ali no Sol, os núcleos vão se fundindo e vai gerando a energia solar. Qual é a dificuldade? É que você precisa
de muita energia para produzir. Então é quase que uma contradição. Você usa superímãs para poder fazer esse ambiente ficar mais controlado. Então você gasta muita energia para produzir energia. A conta ainda não fechou. Eles acham que a gente só vai conseguir fazer com que a fusão nuclear seja uma realidade, os cientistas, quando a gente conseguir gerar mais energia do que gastar energia. De qualquer maneira, quando isso for possível, a outra diferença básica que é interessante é que, em vez de usar, por exemplo, urânio, como no caso da fissão nuclear, eles vão usar hidrogênio. Hidrogênio é basicamente água, a gente vai gerar carbono zero. Então, em algum momento, a expectativa é que a gente tenha uma fonte de energia abundante, barata e praticamente com zero de poluição. Quando equilibrarmos essa equação de gerar versus gastar energia, se a gente conseguir, tomara, isso vai resolver um problemão. Não vamos esquecer que não gerar carbono por meio desse processo não vai nos eximir de ter que reduzir o carbono já existente acumulado ao longo desses últimos anos, que é uma outra tecnologia também apontada nessa lista de 10. Como é que a gente retira carbono? A outra tecnologia lá, só para citar aqui, é a de máquinas que retiram carbono do ar, mas essa é uma outra. Eu ainda acho que a fusão nuclear é mais importante. Bom, então as eleitas foram fim das senhas, os dados sintéticos para a inteligência artificial, a Proof of Stake, a prova de participação, e a fusão nuclear. Você saber quais são todas as Breakthrough Technologies, você pode ler na Technology Review americana ou esperar sair a nossa edição de abril. Vai estar tudo lá. Para a gente fechar, as tecnologias que a TR Americana colocaram para votação foram o metaverso, os relógios do envelhecimento, as NFTs e os robôs com inteligência artificial. Eu escolhi o metaverso porque entendo que vamos ser impactados diretamente por ele. É uma daquelas profecias autorrealizáveis, vamos dizer assim. A gente teve a mudança de nome do Facebook para Meta, algumas empresas como a Nvidia investindo um caminhão de dinheiro, a Microsoft comprando a Activision Blizzard, num movimento claro da crença do Satya Nadella de que a entrada no metaverso das pessoas vai ser através do mundo dos jogos e, em paralelo, a Microsoft trabalhando bastante também no Teams para desenvolver e entregar experiências imersivas com bastante qualidade. Então vamos ter diversos metaversos. A gente tem ali um elemento que pode ser uma peça fundamental para essa próxima etapa da internet, que é o metaverso tridimensional com a realidade imersiva. Esse conceito de imersão associado às interações que caracterizaram essa segunda etapa das redes sociais vão formar parte do que forma a Web3. Então a gente vai ter um ambiente onde as pessoas se reúnem, compram, vendem, jogam, trabalham e de alguma forma isso vai ser uma extensão não só do nosso universo, mas também dessa rede que a gente convencionou, chamada internet. A gente vai ter ali redes rodando em paralelo. A gente vai ter trabalho e colaboração consistentemente sendo migrado para o metaverso, uma prática que a pandemia iniciou de Work Anywhere. Nós aqui na Technology Review fizemos um estudo intenso sobre esse tema e o metaverso segue nesse processo de transitório. Tem excelentes oportunidades de investimento, muitas empresas criando vagas para os seus times trabalharem no metaverso e, evidentemente, a entrada dessas empresas com as ofertas para o metaverso, isso vai representar uma série de oportunidades para que agências criem campanhas, para que outras empresas tenham modelos novos de interação com os seus clientes a partir disso. E aí a gente tem também uma série de implicações legais, é grande demais para que isso seja deixado de lado, e a gente também tem uma demanda por interoperabilidade
dado que cada um está lançando o seu próprio metaverso. A gente vai ter que lidar através, provavelmente, de APIs ou algo análogo às APIs para fazer esses mundos, de alguma maneira, se conectarem. É isso, meus amigos. Independentemente das inovações, a gente tem que se preocupar com os ataques cibernéticos. Não importa o quão avançadas estejam as tecnologias e nem se você está aqui nesse nosso universo ou no metaverso, os ataques são fundamentais. É fundamental se preocupar com eles e, por isso, a gente traz até vocês o momento de segurança digital da MIT Technology Review, que é oferecido pela Embratel. Momento Segurança Digital, apresentado por Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível. De volta aqui com o Momento Segurança Digital, esse espaço Technology Review Embratel aqui no nosso podcast para discutir um tema dos mais relevantes, dos mais importantes. E hoje a gente vai falar sobre a segurança de rede. A gente acha que muitas vezes é preciso proteger o castelo com muros altos, muito altos, para fazer com que tudo que está ali dentro esteja protegido, e a gente esquece que também é importante proteger o reino como um todo, não só o que está para dentro da muralha do castelo. O Rashid está aqui comigo, como sempre, para me ajudar a tratar desse assunto. Esse é um erro, né, Rashid? O que é eficiente? O que é fundamental na hora de organizar a empresa para garantir a proteção das redes, entendendo que agora as fronteiras, né, entre o que é interno e o que é externo, elas se embaralham muito no mundo atualmente. Oi, Aros, sempre um prazer aqui estar falando com você, cara. É exatamente o que você falou, né? Na verdade, a questão das redes, hoje, mais do que nunca, são um ponto central aí de preocupação quando se fala em segurança. E por que eu comentei hoje mais do que nunca? Porque cada vez mais a gente está conectado, né? Então, se antes você tinha acessos bastante controlados de redes, né? Se a gente for lá atrás, os mainframes com aqueles cabos coaxial, você tinha um controle muito bem. Dito tudo isso, com o advento da internet, do uso cada vez maior da banda larga e da questão também do fato de hoje a gente está trabalhando muito em home office, né, na grande maioria das empresas do mercado, se abriu muito esse leque, né? As redes ficaram cada vez mais amplas no sentido da palavra e você trabalha muito esse aspecto. Então, segurar a sua rede interna e segurar a sua rede externa é um ponto central de qualquer governança de segurança hoje de todas as empresas, né? Você tem que passar por isso se você quer ter um ambiente minimamente seguro dentro da sua empresa. E por onde começa esse processo dentro da organização, Rashid? Acho que o primeiro processo começa pelo mapeamento de que redes você usa e quais podem ser usadas, né? Porque, de novo, eu estava falando na resposta anterior, a gente tem hoje redes que aparecem que você nem sabe que existem, né? Alguém que acessou de algum lugar, que criou uma VPN ou que fez um link direto do seu setor com alguma outra empresa. Então você tem que mapear muito bem isso. Uma vez mapeado, você precisa garantir que que esses acessos à rede e à própria rede são seguras para a empresa. E aí você tem vários equipamentos e softwares que você pode botar para controlar tudo isso e fazer um constante monitoramento de todo esse processo, né? Você precisa acompanhar o que está sendo navegado na rede, o que isso pode gerar de problema, o que pode ter de algum efeito malicioso ali para você tomar alguma ação de maneira rápida antes que o estrago seja maior do que ele é naquele momento, né? Então você é um trabalho constante que começa exatamente com o que eu falei, com um assessment de todo o mapeamento da rede e depois que você faz esse assessment, você protege, você precisa garantir com o monitoramento que isso tudo está sendo feito da maneira correta. E aí, de novo, nesse ponto, entra aquela questão do nível de maturidade da empresa, se ela está pronta para, de maneira autônoma, desenvolver esse processo, fazer essa análise e conseguir implementar as soluções que vão trazer a proteção, ou se ela vai precisar de uma parceria, de um parceiro externo que venha
para fazer toda essa implementação. Perfeito, Aros. E o que a gente vê é que esse nível de maturidade que você comentou é cada vez menor, né? Salvo grandes empresas, principalmente as instituições financeiras que investem muito em segurança de maneira geral, as outras empresas, os outros setores não têm essa capacidade dentro de casa, né? Por quê? Primeiro porque não é o negócio deles, né? Não tem que conhecer e entender que eles não têm o melhor mão de obra, as melhores ferramentas ou a melhor condição para fazer aquilo, é um primeiro passo para você resolver o problema, né? O segundo é realmente o que você falou, achar um parceiro que possa trabalhar isso com você e te possa dar a segurança que você precisa. Nós aqui na Embratel, até segurança de rede é um dos pilares nossos, né? Primeiro porque rede é o nosso negócio desde sempre, são 54 anos falando em telecomunicações, então é um assunto que a gente conhece bem a fundo. E a gente traz a questão da segurança também já há muito tempo, né? Só nos aspectos de segurança nosso, de rede, tem mais de 20 anos que a gente trabalha com isso. Então a gente aí falando de parceiros que podem fazer isso, a gente, sem dúvida nenhuma, é um parceiro habilitado para poder apoiar as empresas com menor maturidade no assunto a ter uma rede mais segura e mais confiável, né? Legal, esse é o Mário Rachid, diretor executivo de soluções digitais da Embratel, meu parceiro aqui nesse momento Segurança Digital, trazendo insights e dicas importantes para você pensar e praticar segurança no cotidiano da sua empresa. Rachid, semana que vem a gente se encontra por aqui. Um abração. Um abraço, Aros. Até semana que vem. Então é isso, esse foi mais um Momento Segurança Digital aqui na MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Embratel. Habilite a sua empresa para o próximo nível. A gente se fala na semana que vem. Esse foi o Momento de Segurança Digital da MIT Technology Review, oferecido pela Embratel. E agora é a nossa hora de virar a chave. O que mais você precisa saber? Carlos Aros, qual a dica da semana? Vamos ficar de olho numa discussão que está extremamente conectada a essa tensão que está sendo gerada no mundo em virtude dos ataques da Rússia contra a Ucrânia e que está envolvendo aí as principais nações, né, os Estados Unidos, diversos países da Europa, enfim, o mundo todo focado nessa discussão que pode ter efeitos bem nocivos para todos. Mas, do ponto de vista da tecnologia, da ciência, há algumas questões que precisam ser observadas. Primeiro, uma discussão importante sobre cibersegurança, sobre os ataques cibernéticos. A gente vem falando sobre isso, inclusive publicamos recentemente um artigo, uma reportagem da Technology Review norte-americana em nosso site, com detalhes, que faz uma recuperação histórica bem importante desses ataques lançados contra a Ucrânia e com origem na Rússia, envolvimento disso com os Estados Unidos e todo o potencial de risco que isso gera. Mas agora, no auge dessa discussão, algumas mensagens publicadas no Twitter pelo comandante da agência espacial russa tornaram a situação bastante complicada. Ele, que é o responsável pela agência lá no país, diz o seguinte, que os Estados Unidos precisam ficar atentos às sanções que querem propor e que estão propondo contra a Rússia, porque isso pode gerar efeitos nocivos para o futuro da Estação Espacial Internacional. A Estação Espacial Internacional, que inclusive teve recentemente a data do encerramento das atividades anunciada na virada de 2030 para 2031. Basicamente, a ameaça, né, que ele faz nessa mensagem é a seguinte: quem salvará a Estação Espacial Internacional com uma órbita descontrolada de cair nos Estados Unidos ou na Europa? Ele faz essa pergunta baseado no fato de que toda a operação da Estação Espacial que envolve os motores lá, o que mantém ela funcionando e na rotação e em uma rota de segurança, tudo isso é operado pela Agência Espacial Russa. E aí, eles agora têm esse entrave. E ele ainda fez um outro tweet que diz o seguinte, vejam só,
não há preocupação porque a Estação Espacial Internacional não está em órbita em direção ao território russo, ou seja, não tem risco nenhum dela cair no território russo. Se a gente desligar tudo por aqui, ela pode cair em qualquer lugar, nos Estados Unidos, na Índia, na Europa, mas não vai cair na Rússia, pelo menos é o que ele disse. E isso gerou uma tensão, as agências de notícias todas estão atrás da NASA para tentar entender como é que essa história caminha. Rússia e Estados Unidos são parceiros bem antigos nessa história, inclusive com a perspectiva de um futuro para sucessão da Estação Espacial Internacional. Mas agora a história fica interessante. Mais interessante ainda quando a gente pensa que os ocupantes da Estação Espacial Internacional nesse momento são americanos e russos. Veja só, André Miceli. Fico imaginando o ringue ali, momentos complexos, realmente. É difícil que essa tensão não acabe, de alguma maneira, contaminando todos esses lugares. E, infelizmente, tudo isso acontecendo. Se já não bastasse a pandemia, agora a gente precisando lidar com essas questões. Rafa Coimbra, no que você está de olho? Estou de olho também, André, nos desdobramentos dessa guerra envolvendo Rússia e Ucrânia, mas do ponto de vista econômico, porque nessas sanções todas que o Aro estava falando aí, tem uma possível sanção que teria um efeito bombástico, sem trocadilho, no mundo financeiro, que é a remoção da Rússia do sistema SWIFT, que a sigla significa Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. Na prática, é um canal de comunicação que os bancos do mundo inteiro, os maiores bancos de vários países, os Estados Unidos, por exemplo, são o primeiro país a usar em quantidade esse sistema, a Rússia é o segundo, é uma ferramenta de comunicação. No momento em que você corta esse canal, os bancos russos, em tese, ficariam impedidos de transacionar valores. Isso é um efeito muito complicador caso venha a acontecer para a Rússia. Qual é a alternativa? Ou criar um mecanismo paralelo. A Rússia começou a desenvolver um sistema de comunicação lá em 2014 com a invasão da Crimeia, já se antecipando, só que nem todo mundo usa esse sistema russo. O SWIFT ainda é o principal, só que tem uma outra saída, que são as criptomoedas, principalmente Bitcoin. Então já tem gente achando que a Rússia ou os russos, tem muitos bilionários russos, magnatas, oligarcas aí do setor de óleo e gás, essas pessoas poderiam usar criptoativos para fazer transações, uma vez que a gente sabe que não existe uma regulamentação internacional mundial sobre criptoativos. Claro, não é tão simples assim, porque na outra ponta você vai comprar Bitcoin, por exemplo, e vai ter que transformar em qualquer outra moeda. Então, para ter essa qualquer outra moeda, não é tão simples, vai ter que ter um passo adicional. De qualquer maneira, seria uma forma de burlar o sistema financeiro internacional, fazendo compra, venda, transações por meio de criptoativos. Quem já faz isso de uma maneira, não vou dizer eficaz, mas que já está pegando o jeito? O Irã. O Irã, há muitos anos, sofre aí as sanções, né, os embargos comerciais impostos pelos Estados Unidos e seus países parceiros comerciais, e o Irã vem fazendo esse tipo de financiamento, de transação usando criptomoedas. Não só faz isso, como usa um excedente de energia para minerar novas criptomoedas e fazer com que esse sistema ele livre o Irã dessas sanções, ou pelo menos parcialmente. E agora pode ser que a Rússia siga pelo mesmo caminho para, pelo menos, tentar minimizar esses efeitos comerciais. Vamos ver se isso vai impactar no preço, se vai mexer com a demanda de bitcoins, dado que a gente volta para aquela discussão de oferta fixa e uma demanda que pode se tornar crescente. Naturalmente, o Bitcoin que vem aí dando uma derretida, não só o Bitcoin, evidentemente, as criptos de uma maneira geral, que vem dando uma derretida nos últimos meses, uma patinada, um momento um pouco mais complexo dessa montanha-russa que eles se tornaram. Vamos ver se isso vai ser capaz de influenciar as cotações. Meus amigos, antes da gente ir,
eu quero relembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Rafa Coimbra, até semana que vem. Abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Se você está escutando esse podcast pelo Spotify, por favor, se você puder, dê uma nota, uma avaliação pra gente, é muito importante. Agora é possível dar ali as 5 estrelinhas no Spotify. E nos acompanhe também no nosso canal do YouTube, tem muito material em áudio e vídeo sobre tudo que está rolando no mundo da tecnologia. Até semana que vem. Até semana que vem, Rafa. Carlos Aros, grande abraço. Um grande abraço para você, André, Rafa, para todo mundo que nos acompanha. Faço a recomendação que eu fiz no começo da nossa conversa. Para quem quiser mergulhar nessa história de blockchain e dos recursos aí que estão transformando essa tecnologia, basta acessar o nosso site. Os nossos colunistas têm tratado muito desse assunto, tem explicações e insights valiosos por lá. Um grande abraço, semana que vem tem mais. É isso, semana que vem tem mais. Antes do próximo podcast chegar, vai lá em www.mittechreview.com.br/IW para conhecer os Innovative Workplaces. E a gente tem um encontro marcado aqui para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.